Paz para todos. No vídeo passado a gente viu um episódio lamentável, né, na história de Ló, aonde ele é obrigado a sair, se retirar da cidade. Ele começa a hesitar, ele começa a prolongar, ele começa a enrolar, e os anjos têm que tomar uma atitude drástica, né, que é levar Ló, a sua mulher e suas filhas à força, leva à força, tira a força da cidade e leva um local para eles poderem se salvar. Isso aconteceu pelo simples fato de Ló ser um homem riquíssimo. E o que ele estava perdendo era simplesmente tudo. Não é fácil para ninguém perder tudo. Então, esse homem que um dia foi tão rico, agora vai sair sem absolutamente nada. E aqui nós vamos conferir também o triste fim desse homem, que apesar de ser um homem justo, como você vai ver lá no livro de Hebreus, e em outros livros também vai citar a história de Ló, porém, ainda assim, as más escolhas dele levou ele à derrota total. Isso aqui acaba nos dando um grande aviso, um aviso para mim e para você, que apesar de a gente ser escolhido, estar tentando andar no caminho de Deus, e às vezes até conseguindo, né, sendo fiel naquilo que a Bíblia propõe, mas aquilo que você planta, meu amigo, minha amiga, você vai colher. Então, pensa bem no que você está plantando, porque você vai colher, seja você quem for, justo, não justo, você vai colher. E é aqui no versículo 23, nós vamos prosseguir com essa história. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, faz chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, como todos os habitantes de cidadãos e a vegetação. Então, uma descrição aqui horrenda do juízo de Deus. E eu quero chamar sua atenção para o juízo. O juízo aqui foi sem misericórdia. Um dos maiores momentos da história mostra um Deus 100% amor, mas 100% justiça. E a justiça de Deus obriga o próprio Eterno a não ter misericórdia. Que momento é esse que eu estou falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem a maior prova de amor. Mas talvez você possa se perguntar, mas por que Deus, amando tanto o seu filho, submete ele numa das piores formas de morrer? Além de ele passar 3 dias, ou um dia e uma noite, não, na verdade um dia e uma noite, sofrendo as piores tormentas. Foi massacrado de pouquinho a pouquinho. Até que, de repente, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, que isso praticamente decretou a morte dele. Né? E ele é espancado, passa por privação de comida, de sede, está nas últimas. E aí prega uma cruz, dá chicotada nele, chicote aqui, chicote ali, é pancada por cima de pancada. Quer dizer, por quê? Porque Deus permitiu que esse homem morresse da pior forma possível, sendo que ele amava. É porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Jesus carregou todo o pecado da humanidade. Então, todo o pecado da humanidade tinha que ser castigado da pior forma possível. Deus é completamente justiça. E é bom a gente sempre se lembrar disso, porque tudo que Jesus passou, ele passou para que você recebesse o perdão, se você aceita esse sacrifício. Porque se você não aceita esse sacrifício, logo você está com o seu pecado. E se você está com o seu pecado, então logo você tem que ser castigado. E aí a Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor, do acerto de contas. Que é claro que você pode passar por isso ou não, né? Você pode ter um acerto de contas antes, no dia da tua morte. E eu quero te lembrar que não há misericórdia. Não há misericórdia no dia do juízo. Há misericórdia antes que chegue o juízo. Jesus é o seu advogado, está aí, a misericórdia está aí, pronta para você. Porém, depois que passa isso, e entrou o juízo, acabou a misericórdia. Eu até dou um exemplo da pessoa que eu me lembro assim, que está mais fresco na minha memória, Flor de Lis. Flor de Lis é uma cantora evangélica que matou o próprio marido segundo a justiça que a condenou. E uma vez que ela foi condenada,
ela foi perdendo as coisas aos poucos, assim como ela foi matando o marido aos poucos, né? Passou anos até que ela fosse presa, né? E ela foi perdendo todo dia, perdendo mais alguma coisa. Ela perdeu as igrejas, perdeu o mandato, né? Porque ela era política, foi perdendo tudo. Só que nesse meio tempo, ela não parava de glorificar Deus, ir na igreja, falando do amor de Deus, tal. Só que no juízo, meu amigo, não há misericórdia. No juízo você pode falar de Deus, pode clamar a Deus, pode gritar o nome de Deus, não há misericórdia. No dia do juízo é acerto de conta. Portanto, aqui você vê que é uma descrição terrível de onde Deus faz com que o juízo aconteça. O que aconteceu com Cristo é um aviso para mim e para você de que não há misericórdia no dia do juízo. No versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então, essa mulher de Ló, ela olha para trás, e olhar para trás aqui significa um apego. Como eu disse no vídeo passado, apego nada mais é do que idolatria. Quando você é apegado demais a uma coisa, essa coisa se torna o seu Deus. Seja uma coisa, seja uma pessoa, uma mulher, um namorado. Tem gente que não vive sem um namorado, né? Eu mesmo conheci uma pessoa que, meu Deus, não vive sem um ex. Tá? E aí, são pessoas que se apegam demais a alguém ou a alguma coisa, na verdade, elas estão cometendo idolatria. E aqui foi o que ela fez. Ela demonstrou que o amor dela, o coração dela, estava naquela cidade, estava naquelas pessoas. E por isso, ela também recebeu o castigo, o juízo. No dia do juízo, não há misericórdia. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então aqui houve um juízo total e absoluto na cidade, e isso nos faz lembrar no livro de Apocalipse, que fala do grande e terrível dia do Senhor, onde Deus vai julgar a humanidade, é onde também não haverá misericórdia. Hoje você vive num momento único da humanidade, aonde o perdão está aí. A forma mais fácil possível, é só aceitar o sacrifício de Cristo, nada mais do que isso. Aceitar de coração, é claro, é óbvio, né? Não é de palavras, não é você dizer eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador e as suas atitudes mostrarem completamente outra coisa. Tá? Então a verdade é que isso é uma coisa feita de coração. Tem pessoas que levantam a mão e falam que aceitam Cristo, na verdade nunca aceitou. Tem pessoas que nunca levantaram a mão, mas elas têm uma transformação na vida dela. Essas de fato aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, no versículo 29, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Aqui, o autor Moisés, que está escrevendo essa história, ele lembra da aliança que Deus tem com Abraão. Aliás, aqui, o livro de Gênesis, ele é escrito, a sua 70% é para falar justamente dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é para falar sobre essas pessoas. E antes há um começo de tudo, né, como já falei, é só você acompanhar a playlist aqui, né, do livro de Gênesis, né, que vai explicando, eu explico, né, texto por texto, então dá para você compreender bem, mas o cerne do livro aqui é justamente os patriarcas. É por isso que é lembrado aqui que Deus tinha uma aliança com Abraão e Deus honra essa aliança. Aliás, uma coisa que as pessoas falam por aí e é completamente verdade. Deus é fiel. A gente aqui não é, mas Deus é completamente fiel. Deus honra as alianças que Ele faz e Deus cumpre aquilo que Ele fala. Aí você pode falar assim, mas uma vez eu ouvi uma profecia, Deus falou e até agora não se cumpriu. Bem, eu sinto te dizer, mas não foi Deus que falou. Quando Deus fala, simplesmente Ele cumpre. Se não cumpriu, não foi Deus que falou. No versículo 30, Ló partiu a Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Então, o que acontece aqui? Ló foi para aquela cidadezinha, lembra, né? Zoar, pequenininha. Provavelmente o que aconteceu? Ló viu que as pessoas eram muito pecadoras. Provavelmente ele deve ter falado. Ele também foi morar lá. Não tinha muito dinheiro, não tinha muita provisão. A cidade
para viver na cidade, você que vive na cidade grande como eu vivo, você sabe que não tem como você... na cidade interior, às vezes você consegue um lugarzinho, alguma coisinha aqui e ali, né? Mas na cidade grande é mais complicado, né? Aqui ele vai sem nada, mas o que me faz pensar é que ele viu que a cidade é uma cidade pecadora. E aí o que acontece? Ele deve ter ficado com medo, achando que, de novo, Deus podia vir com juízo, né? Que ele deixou ele simplesmente boquiaberto com o que já tinha acontecido. Então ele pega e ele... falar nisso, até pulei, né? Pulei aqui uns versículos aqui. Eu vou voltar aqui, no versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade. Não, eu li certinho. É porque eu fui mexer aqui e acabei tirando aqui, mas tudo bem. O ponto aqui é que Abraão que viu, né, que a Sodoma e Gomorra tinha sido destruído, né? Provavelmente porque ele orou, pediu para que Deus poupasse aquela cidade, mas ele viu que a hora do juízo, como eu disse, não há misericórdia. Então, Ló ele vai para aquela cidade, porém, no meu entendimento, eu acredito que ele viu as pessoas pecando, ficou com medo ficou com medo de que Deus viesse a destruir, e ele vai para as montanhas, como o anjo tinha dito antes. O anjo não tinha dito antes que era para ele ir para as montanhas. Ele não foi, no meu entendimento, os anjos não queriam discutir mais, porque já estava atrasando demais. Então, não, tudo bem, vai para a cidade de Zoar. Mas aqui ele deve ter mais calmo, né? Ficou uns dias na cidade, ficou mais calmo. Ele deve ter pensado como todos nós pensaríamos. Se o anjo falou que era para ir para as montanhas, é lógico que não ia destruir, né? É lógico que você não ia morrer lá nas montanhas. Se o anjo está dizendo que você vai ir para lá, você pode ir para lá. Então, dessa vez, ele decide ir para as montanhas. Ele e as suas filhas. E eles passam a morar numa caverna. Por quê? Porque, como eu falei, eles não tinham dinheiro, não tinha nada, né? Perdeu tudo, e a caverna daria uma relativa segurança para eles. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens na redondeza que nos possua, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Então vamos lá. O que elas estão falando aqui é um absurdo, né? Eles estão morando na montanha e como o Ló perdeu tudo, logo aqui não existe dote aqui, né? Então as meninas aqui, elas vão para as montanhas, ficam lá numa caverna e falam: não tem homem aqui perto. Quem é que vai nos possuir aqui, né? Quem é que vai nos tornar aqui mulheres, né? Então, não tem como. Mas é claro que diante da situação, diante do sofrimento, elas tiveram essa conclusão que, na verdade, ela não tem cabimento, né? Elas com certeza podiam descer até a cidade. Provavelmente Ló desceria a cidade de tempos em tempos para poder resolver algum problema e sabe, o amor acontece de repente, quando Deus acha graça, né? De repente as pessoas se conhecem, acontece o amor e as coisas se concluem por si só. Porém, aqui, por que elas tomaram essa decisão? Por que elas estão falando esse bando de bobagem aqui? É porque elas viram de Sodoma e Gomorra, viveram bastante tempo lá. É uma cidade pecadora, não tinha, sem moral, né? Uma cidade onde a libertinagem era grande. Então, aquela influência daquela cidade, não adianta, ficou no coração deles. Então, você vê aqui que elas saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu do coração delas. Então, você vê aqui que elas têm uma atitude escabrosa, e é interessante que a Bíblia não esconde isso, ela não esconde os defeitos dos seus heróis, e aqui elas vão fazer isso. Então, vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitamos com ele para preservar sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou e quando se levantou. Então, vamos lá. Ló, provavelmente ele encheu a cara, ele bebeu, porque ele estava deprimido, porque perdeu absolutamente tudo. A vida dele não devia ser fácil. Isso é uma justificativa? É óbvio que não. Mas é uma explicação plausível. É uma boa explicação para o que está acontecendo aqui. Mas justifica? É óbvio que não. No livro de Hebreus fala que ele era um homem justo. Porém, é um homem que tomou decisões horríveis. E uma delas foi se embriagar. A Bíblia, em nenhum momento, fala que você não possa beber, mas ela proíbe você de embriagar. E
No meu entendimento, se você tem algum tipo de problema com bebida, você não deveria beber nada. Igual eu não bebo nada. Então, ela se toma essa atitude, demonstrando que o grande pecado que tinha no coração dela, e o pai que resolve aceitar a bebida, né, está frustrado, tal, mas isso não justifica, também erra. E a Bíblia aqui não esconde os defeitos desse homem. Se Ló, ele é alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. Se eu, André, sou alguma coisa, é por causa da misericórdia de Deus. Qualquer bem que eu tenha feito a você ou qualquer pessoa, você pode ter certeza que é a graça de Deus na minha vida. Qualquer mal que eu fiz a você ou qualquer outra pessoa, pode ter certeza que esse sou eu mesmo, o André. O André, ele é propenso a fazer o mal. Se não faço, é por causa da graça e misericórdia de Deus que eu oro e clamo para que Ele me ajude a parecer cada dia mais com Cristo, que esse é o objetivo do Evangelho na tua vida e na minha vida, é nos fazer parecer cada vez mais com Cristo. E aí ele diz... no dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Por que ele não... Quando você bebe muito, você lembra muito bem das coisas. É porque aquele bebeu até cair. Então, quando a pessoa bebe demais, ela não se lembra de nada. E é terrível isso aí. É complicado. É uma péssima decisão que você pode fazer na sua vida, é você se entorpecer com droga, com bebida, seja lá com o que for. Qualquer vício é destruidor na vida do homem. A Bíblia fala que a nossa vida tem que ser uma vida de temperança. Isso é um dos frutos do Espírito Santo. Temperança é saber ter a medida de todas as coisas. Jamais o exagero. O exagero, ele é terrível. Inclusive, na filosofia, houve duas correntes filosóficas que defendiam a felicidade como a busca do prazer, que é o epicurismo, que é você buscar os prazeres, e o hedonismo, que é também buscar os prazeres, mas na medida máxima, né? Então, a diferença dos dois era essa, que o hedonismo pedia que você buscasse o prazer a qualquer custo. Já o epicurismo pedia que você buscasse o prazer na medida certa. O que eu digo para você é que prazer tem a ver com espiritualidade. Esse é um papo que a gente pode bater em outro tempo, mas a realidade é essa. Qualquer coisa que você for falar para mim, você vai descobrir que o prazer vai estar sempre ligado à sua espiritualidade. E a espiritualidade significa temperança, significa saber que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não posso fazer de tudo ou querer tudo. E aí encerra-se a história desse homem, uma história triste. Assim, os dois filhos de Ló engravidou do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, que vai se tornar um dos maiores inimigos de Israel. Inclusive, eles vão entrar na terra dos Moabitas, aqui quando Moisés ele leva o povo, né, e Josué leva o povo à terra prometida, eles vão encontrar esses Moabitas aqui, que vai ser uma grande dificuldade para o povo de Israel. E a mais nova também teve um filho que deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje, ou seja, dois povos terríveis, que vai ser uma pedra no sapato do povo de Israel por muitos e muitos anos. O significado de Moab é filho de meu pai. Você vê o descaramento dessa filha, né? Ela colocou o nome dizendo o que de fato aconteceu. Então, você vê aqui, tudo isso é porque Sodoma não saiu do coração dessas mulheres aqui. Mas estamos aqui com um fim terrível, lamentável. A história não vai mais tocar nesse assunto de Ló. E termina assim, um homem que fez péssimas escolhas, um homem santo que buscou a Deus, fez a vontade de Deus, mas fez também péssimas escolhas. Cuidado com as escolhas que você faz. Toma muito cuidado com as suas escolhas, porque elas podem te levar a um fim que você não vai desejar. Siga a palavra de Deus, siga a Bíblia, os conselhos que a palavra de Deus dá. A Bíblia fala no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes, né, que você deve ouvir a sabedoria. A sabedoria é a palavra de Deus. Escuta, ouça, dê crédito, aprenda com a palavra de Deus, para que você possa tomar boas decisões. Porque se você tomar péssimas decisões, você vai arcar com as suas decisões. Deus não vai aliviar para você. Aquilo que você plantar, pode ter certeza que você vai colher. Ore comigo. Meu Pai, estamos na Tua presença,
Quero te agradecer por esses momentos e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar na vida dessa pessoa que está ouvindo. Que essa pessoa ela venha, meu Pai, se converter de verdade, se converter de coração, ao ponto de mudar suas atitudes e principalmente pensar nas suas escolhas. Que o Senhor, meu Deus, venha agir poderosamente, abrindo portas, ensinando e levando essa pessoa a tomar boas decisões. Ajude esse homem, essa mulher que está clamando por emprego, sair das dívidas, pedindo pela saúde, pedindo pelo filho, pela família. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha agir no coração, na mente, na vida dessas pessoas. Porque só o Senhor é Deus. Se eu faço alguma coisa boa, se acontecem coisas boas na minha vida, é pela sua graça e misericórdia infinita. Pelo teu amor, meu Pai, que é derramado na vida daqueles que creem no teu nome. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha agir na minha vida, que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa que está me acompanhando em oração. Que o Senhor venha estender as suas mãos e falar ao coração dessa pessoa da melhor forma possível. Nos abençoa, nos guarda e nos ajuda a trilhar esse caminho da santidade que faz nos parecer cada vez mais com Cristo. Nos ajude, ó Deus, a ser e a parecer com Jesus Cristo. Nos abençoa e nos guarda. Amém.